Olá, meus irmãos, um feliz sábado. Que a presença de Deus, que a paz de Deus esteja sobre a sua vida. Eu espero que você tenha aproveitado muito bem os 10 dias de oração. Eu espero que esses dias tenham sido uma bênção na sua vida, como foi na minha. Que os momentos de jejum, que os momentos de oração, que os momentos de dependência de Deus, você possa levar por todos os dias da sua vida. Hoje eu quero apresentar uma mensagem para vocês, eu quero compartilhar um texto bíblico com vocês e pedir que Deus, de maneira muito poderosa, fale ao coração de líderes, pastores, anciãos, tesoureiros, diretores de mordomia da Associação Rio Sul, que de maneira poderosa a palavra de Deus alcance o seu coração. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7, nós vamos ler os versos 24 a 27. Vamos ler? Mateus, capítulo 7, versos 24 a 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, mas ela não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a rocha, sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto sobre aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Antes de absorvermos o que Deus quer nos apresentar através dessa mensagem, vamos falar com Deus, vamos orar. Querido e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de compartilhar a Tua palavra, muito obrigado pela oportunidade de termos o texto bíblico e essa tarde podermos ouvir o que o Senhor tem a nos falar. Que de maneira clara e poderosa o Senhor atenda às nossas necessidades, que o Senhor fale ao nosso coração e nos ajude a compreender, através do texto bíblico, o que devemos fazer, como devemos viver. É o que te peço, em nome de Jesus. Amém. Esse texto ele é sobre o final do mais extraordinário sermão de Cristo que foi registrado. Nós conhecemos como Sermão do Monte. Esse sermão ele começa bem antes, lá no capítulo 5, e esse final do capítulo 7 é a conclusão do sermão. E é como que um arremate final. Várias vezes, ao longo dos sermões de Cristo, e mesmo no Sermão do Monte, Jesus Cristo usa duas coisas para falar da vida cristã. Ele fala do caminho estreito, do caminho largo, caminho estreito que leva em direção à salvação, caminho largo que leva em direção à perdição. Ele fala de uma árvore que dá bons frutos, uma árvore que dá maus frutos, uma porta estreita, uma porta larga. Ele falou de ovelhas e bodes, ele falou de peixes bons e peixes que são largados porque não são bons. Várias vezes, dos bons frutos e dos maus frutos, várias vezes ele usou essa ilustração de duas coisas para falar da vida cristã. Em outras palavras, essa tarde nós não estamos divididos para Deus por ancião e tesoureiro, por mordomia e pastor, não. Essa tarde nós estamos separados por aqueles que ou estão no caminho estreito ou no largo, ou estão dando bons frutos ou maus frutos, ou estão sendo as virgens prudentes ou as virgens loucas. Não há uma terceira via, não há um terceiro caminho na visão bíblica, na visão que Jesus apresentou. E aí, quando ele conclui o Sermão do Monte, mais uma vez ele fala. E agora ele usa a ilustração de dois fundamentos. E tem algumas coisas que eu queria que você observasse comigo nesse texto. A primeira coisa que ele fala é que existe alguém que está construindo uma casa que vai ser destruída e uma casa que vai continuar edificada. Para você entender bem esse texto, você precisa compreender que casa aqui, na verdade, é uma maneira, é uma linguagem para a vida. O que Jesus está falando aqui é de vidas. Por exemplo, vamos tentar ler o texto e substituir a palavra casa por vida. Olha para o texto novamente. Mateus capítulo 7, verso 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua vida sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto sobre aquela vida, mas ela não caiu, porque aquela vida
foi edificada sobre a rocha. Mas todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e não a pratica, será comparado a um homem tolo, algumas versões dizem insensato, que edificou sua vida sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto sobre aquela vida, e aquela vida desabou, e veio a ser grande a sua ruína. Jesus está falando aqui de vidas, vidas que estão sendo edificadas na rocha ou edificadas na areia. Agora, qual é a diferença? O que torna uma vida sobre a rocha e outra vida sobre a areia? Qual é a diferença? Se você observar o texto bíblico, você vai perceber que a diferença destas duas casas não é o material. Não é que o material da casa sobre a rocha era mais forte, o material da casa sobre a areia era fraquinho, barato. Não é que a pessoa que edificou sobre a rocha gastou muito tempo na construção, o que edificou sobre a areia construiu rápido. Não, o texto não diz isso. O material poderia ser o mesmo. O tempo de construção poderia ser o mesmo. A a única diferença entre uma vida que desabou e uma vida que permaneceu é o alicerce. A única diferença. E isso, para mim, é extraordinário. Deixa eu te explicar por quê. Você olha para uma casa e você diz assim, olha que parede bonita, que paredes bonitas, que porta bonita essa casa tem, que telhado bonito, que janelas bonitas, que quintal bonito. Mas ninguém nunca olha para uma casa para dizer assim, que alicerce bonito. Ninguém nunca olha para um alicerce de uma casa. Mas Jesus está dizendo, há uma parte da vida cristã que pode não ser vista pelos outros, mas se ela faltar, a casa vai cair. Há uma parte da vida cristã que as pessoas não conseguem ver, mas ela é o que sustenta tudo na vida cristã. Então entenda bem, querido ancião, querido tesoureiro, querido diretor de mordomia, queridos pastores, amigos, tudo que nós edificamos na nossa vida cristã são como paredes bonitas, e temos que edificar. A guarda do sábado são paredes bonitas da vida cristã. A devolução dos dízimos e ofertas é uma parede bonita na vida cristã. Compartilhar a fé, dando estudos bíblicos, é uma parede, janelas bonitas, telhado bonito da vida cristã. Mas tudo isso tem que estar sobre um alicerce. E o alicerce é a dependência diária de Deus. Nunca esqueça isso. Nunca esqueça isso. Se você tem paredes bonitas na vida cristã, se você tem janelas bonitas na vida cristã, se você tem telhado bonito na vida cristã, mas não tem um alicerce, mais dias, menos dias, a casa vai cair. E, infelizmente, ao longo dos 20 anos de ministério que eu tenho, eu já vi muita gente com construção belíssima cair. Eu já vi muita gente com paredes bonitas, com telhado bonito, com janela bonita. E eu repito, não tem nada a ver, não tem nenhum problema ter a construção bonita. A tragédia é uma construção bonita em cima de um alicerce fraco. Então, quando eu saio de casa sem buscar a Deus e vou fazer o trabalho de pastor, o trabalho de pastor deve ser feito. Para isso a igreja me paga. Mas é como se eu estivesse construindo uma casa bonita em cima do vazio. Quando eu saio de casa sem fazer o culto com minha família, por mais que eu queira que minha família permaneça firme, que minha família esteja junta até o céu, que o meu casamento não termine em divórcio, é como se eu estivesse construindo uma parede bonita. Porque não querer divórcio, querer uma família linda, são paredes bonitas, são telhados bonitos, são necessários, mas você está construindo em cima de um alicerce vazio. Você entende? As pessoas não conseguem ver o alicerce, mas ele é a base da vida cristã. Você não sabe se eu oro, você não tem como saber se eu oro. Você não tem como saber. Você não tem como saber se eu leio a Bíblia. Você pode me ouvir pregando, você pode me acompanhar no Instagram, no YouTube. Você pode me ouvir pregando, mas você não sabe se eu tenho alicerce. Você não sabe. Você não sabe se eu faço culto familiar. Eu não sei se você faz o culto familiar. Eu não sei se você ora. Eu não sei se você lê a Bíblia. E a tragédia é o que Jesus está querendo ensinar, que uma casa ela pode ficar erguida por um tempo. As paredes podem ficar em pé por um tempo. O telhado pode ficar por um tempo.
Mas não se engane, em nome de Jesus, querido ancião, não se engane. Talvez você consiga manter a casa erguida por 20 anos. Eu sou ancião há 20 anos. Mas se você não cuidar do alicerce, os 20 anos de construção irão desabar. Porque o alicerce é a dependência de Cristo, é o contato com Cristo. Vocês já me ouviram contar essa história, mas me permitam repetir, por favor. É aquela história de, no começo do meu ministério, fui visitar um irmão que morava isolado numa cidade. Eu achava que não havia adventistas ali, mas descobri que ele morava ali, um senhor de quase 90 anos, irmão Bastos. Cheguei na casa do irmão Bastos, bati a porta, ele me recebeu, eu disse, olha, eu sou pastor da igreja, ele me convidou para entrar, fez uma grande festa, uma alegria, mas há muitos anos ele estava sozinho naquela cidade, sem pastor visitá-lo, sem igreja, já idoso, não poderia viajar para outras cidades, mas estava firme na guarda do sábado, estava firme na devolução dos dízimos e ofertas, compartilhando Jesus com as pessoas. Quando abrimos uma igreja naquela cidade, muitas pessoas vieram por causa do testemunho e dos estudos bíblicos que o irmão Bastos havia dado ao longo dos anos. Eu fiquei impressionado e disse, irmão Bastos, como o senhor conseguiu ficar firme todo esse tempo? Sem pastor, sem igreja, como o senhor conseguiu? E ele me disse uma coisa que eu nunca vou esquecer na vida. Nunca. Ele me disse, pastor, eu vou lhe dizer, o pastor que eu preciso de verdade todo dia me visita. Todo dia vem na minha casa. Eu peço a Deus para nunca esquecer aquela lição do irmão Bastos. Sabe o que o irmão Bastos estava dizendo? Além de ter paredes, além de ter janela, além de ter telhado, a construção da minha vida espiritual tem alicerce. Na minha vida espiritual não é apenas pela presença na igreja no sábado pela manhã. A minha vida espiritual ela não é alicerçada apenas na guarda do sábado, na devolução do dízimo e das ofertas, não. Isso aí são as paredes da vida cristã. Mas eu tenho um alicerce, pastor. O meu alicerce é Cristo. Todo dia eu tenho um contato íntimo e pessoal com Ele. Então, a primeira coisa que eu queria que você entendesse como líder, você é líder da igreja. E às vezes, como líderes, nós nos atrapalhamos com as prioridades. A prioridade para os jovens da tua igreja é que eles conheçam Cristo e façam de Cristo o alicerce da sua vida. Como ancião, você não vai poder vigiar os jovens o tempo todo. Eles vão para a universidade e lá, durante várias horas durante a semana, os professores vão tentar arrancar a fé dele. Então, ensine os adolescentes e jovens da tua igreja a ter um alicerce diário em Cristo, passar tempo com Cristo. Quando eles forem para a faculdade, a casa não vai cair, porque eles têm alicerce. Você entende? Mas há uma outra lição nessa história que me toca profundamente. Vejam, o texto diz que um homem era prudente e outro era louco. O fato de um ser prudente e outro ser louco foi uma decisão pessoal de não ter alicerce. Então, há algumas coisas aqui nesse texto que o prudente e o louco podem escolher. Por exemplo, o prudente e o louco, eles podem escolher se vão edificar sobre um alicerce sólido ou não. Podem escolher edificar sobre a areia ou sobre a rocha. Isso é decisão deles. Eles podem escolher, você pode escolher, eu posso escolher. Também no texto está claro que eles podem escolher se vão ou não priorizar a construção no alicerce correto. Eles podem escolher. Eles podem escolher se serão loucos ou prudentes, se irão edificar sobre a areia ou sobre a rocha, mas tem uma coisa no texto que eles não podem escolher. Eles não podem escolher se irão enfrentar chuva, rios transbordantes, ventos sobre a casa. O rio transbordando, a chuva, o vento veio sobre a casa do que edificou sobre a rocha e a casa do que edificou sobre a areia. E aqui tem uma coisa bem importante. Aqui é mordomia cristã. Porque a lógica é que o que edificou sobre a rocha, ouvisse Deus dizendo assim, olha, fica tranquilo, você edificou sobre a rocha, você não vai ter tormenta, tempestades, nem problemas.
Agora, você que edificou sobre a areia, se prepare, porque vai vir vento, tempestade e tormenta para a tua casa, para a tua vida. Mas não. O texto diz que o vento, a tormenta e a tempestade veio sobre a casa do que edificou sobre a rocha e do que edificou sobre a areia. Então, entenda bem. Fidelidade a Deus não é a garantia que eu não vou enfrentar problemas. E alguém pode perguntar, pastor, então qual é a vantagem? Se eu edifico minha vida sobre a rocha e enfrento problemas no casamento. Se eu edifico a vida sobre a areia, também enfrento problemas no casamento. Se eu edifico minha vida sobre a rocha e perco para a morte pessoas que eu amo. Se eu edifico a minha vida sobre a areia e as pessoas que eu amo também chegam a morrer. Pastor, então qual é a vantagem? E a vantagem, a única vantagem, não é não enfrentar tormenta, é ter alguém para enfrentar a tormenta com você e não permitir que tudo desabe. Essa é a vantagem. Então, a fidelidade, na verdade, ela não é uma garantia de isolar você dos problemas. Quando você é fiel nos dízimos e ofertas, quando você guarda o sábado, quando você começa o dia na presença de Deus, isso não vai isolar você de problemas. É por isso que não é bíblica a ideia de venha para a igreja, devolva o dízimo e pare de sofrer. Não, isso é antibíblico. O bíblico é o que está escrito nesse texto. As tormentas virão, as tempestades virão, as lágrimas virão, mas a casa não vai desabar porque ela está edificada sobre a rocha. Quantas vezes eu já visitei pessoas que receberam notícias terríveis do médico. Você tem 4 meses de vida. E eu vou confessar para vocês, eu não sabia o que falar naquela casa. Eu não sabia que texto bíblico abrir. Mas aquela pessoa cantava. Aquela pessoa louvava a Deus. E eu entendia que aquela pessoa estava cantando não porque não tinha vento, tormenta e tempestade, mas porque ela tinha a segurança que a casa não iria cair, porque havia um Deus que estava sustentando aquela vida. Algumas vezes eu tive que levar cestas básicas na casa de famílias que perderam o emprego. E eu confesso que não é fácil essa visita. O que falar para um pai que perdeu o emprego e alguns deles por causa da sua fidelidade em relação ao sábado? O que falar? E quando eu ouço esse pai dizendo, pastor, Deus está sustentando a nossa família, nos amparando como nós nunca sentimos. Estamos em paz. Sabe o que ele está dizendo? Que enquanto um amigo que também perdeu o emprego está querendo pular da ponte, ele está querendo ir para a igreja louvar a Deus. Porque a casa foi edificada sobre a rocha. Não é que os problemas não virão. A grande questão é que Deus estará cuidando, dirigindo, amparando e fortalecendo. Então você tem que decidir sobre qual fundamento está a tua vida, sobre qual fundamento está a tua família, sobre qual fundamento está o teu casamento. Sabe, quando eu saio de casa, mas antes de sair, reúno minha família para fazer um culto. Quando antes de falar com qualquer pessoa, eu acordo cedo, ainda está escuro para falar com meu Deus, o que eu estou dizendo é Santo Deus. Eu sou apenas uma construção que alguns até podem admirar, mas eu sei que eu não sou melhor do que aqueles que desabaram. Eu sou feito do mesmo material, Senhor. Querido ancião, em algum momento você já serviu como ancião com outro ancião, talvez fosse até mais capaz do que você, mas hoje está fora da igreja. Não esqueça, você é feito do mesmo material que ele. Em algum momento, querido tesoureiro, querido pastor, querido diretor de mordomia, você já serviu a causa de Deus ao lado de alguém que fazia bem, que se envolvia com a igreja e hoje está fora fazendo coisas terríveis. Nunca se esqueça, você é feito do mesmo material que eles. O material é o mesmo. A diferença é o alicerce. A diferença é Cristo. A diferença é quanto tempo você passa com Ele. Quanto tempo você depende dEle. Quanto tempo você vai e fica na presença dEle. Essa é a grande diferença entre a casa que desaba e a casa que permanece. Última lição do texto que eu quero deixar para vocês
Jesus diz assim, olha, eu vou te mostrar o que uma pessoa tola, imprudente faz e o que uma pessoa sábia e prudente faz. Vou te mostrar a diferença. Veja, o verso 24 diz, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, e o verso 26 diz, aqui o verso 24 está falando do prudente, certo? Que edificou sobre a rocha. Ele ouve as palavras. E no verso 26, quando vai falar do tolo, diz assim, todo aquele que ouve as palavras. Então, os dois ouviram. O prudente ouviu as palavras e o imprudente, o tolo, também ouviu as palavras. Todo aquele, pois, que ouve, mas aí tem a diferença. Para o prudente, ele diz, para o que edificou sobre a rocha, ele diz, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, edifica sobre a rocha. Verso 26 diz, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e não as pratica, edifica sobre a areia. E é um homem tolo. Qual é a diferença? A diferença não é ouvir, porque os dois ouvem. A diferença é viver, praticar o que se conhece. Essa é a diferença. Como eu sei que estou edificando sobre a rocha? Se eu estou praticando aquilo que eu sei que devo viver, essa é a diferença. É assim que eu sei. Pastor, como eu sei que eu estou edificando sobre a areia? Você não vai saber que está edificando sobre a areia porque está fora da igreja. Não é isso que o texto bíblico quer dizer. Jesus não estava pregando para pessoas fora da igreja, ele estava pregando para pessoas que faziam parte do povo de Deus. Então ele quis deixar claro que para você saber se está edificando sobre a rocha ou sobre a areia, você tem que perceber se você está vivendo aquilo que você sabe que deve viver. Para muitos de vocês, já chegou muito claramente a mensagem da reforma de saúde, os princípios bíblicos de saúde. E alguns estão dizendo assim, olha, depois, eu sei que é bíblico, é de Deus, vai ajudar, é o templo do Espírito Santo, mas depois. E aquele que diz depois, há uma coisa que sabe que deveria praticar, ele está sendo um tolo. É isso que Jesus está dizendo. Me perdoem, mas é isso que Jesus está dizendo. Aquele, pois, que ouve as palavras e não pratica, está ficando sobre a areia. O seu alicerce não é Cristo, porque Cristo, ele traz mudança, ele traz transformação. Eu sei que não devo tratar minha esposa desse jeito. Eu sei, já está claro. Mas se eu continuo tratando, praticando aquilo que não deveria praticar, eu sou um tolo, estou edificando sobre a areia. Você entende? Então não nos falta informação. Não nos falta informação. Eu sei que nenhum de vocês que estão me ouvindo agora carecem de informação. Você tem tudo. Eu não falei nada novo nessa mensagem. Sabe o que nós precisamos? Viver aquilo que já conhecemos. Eu sei o que devo acessar, então eu tenho que começar a acessar aquilo que eu sei que devo acessar. Eu sei o que eu devo comer, então eu tenho que começar a comer aquilo que eu sei que devo comer. Eu sei que devo cuidar do corpo, fazer atividade física, então eu tenho que começar a fazer aquilo que eu sei que devo fazer. Eu sei que devo ser fiel nos dízimos e ofertas, então eu tenho que começar a viver aquilo que eu sei que devo fazer. Essa tarde eu quero convidá-lo. Eu quero convidá-lo a dizer, Santo Deus, me perdoa. Porque muitas vezes eu estou achando que as paredes bonitas, a porta bonita, as janelas bonitas da minha vida espiritual são suficientes. Hoje o Senhor me relembrou que se eu não tiver alicerce, eu vou cair mais dias, menos dias. Então, tem misericórdia de mim, Santo Deus, e me ajuda a edificar sobre a rocha. Santo Deus, por favor, me perdoa. Vamos falar isso a Deus hoje. Santo Deus, por favor, me perdoa. Me perdoa porque eu não preciso de mais informações, mas eu preciso viver de acordo com as informações que eu já tenho do Senhor. Por favor, Santo Deus, me ajuda. Eu quero viver à altura dos teus planos para a minha vida. Eu quero ser aquele que ouve e pratica com tua ajuda, com teu poder e com tua presença em minha vida. Se esse é o seu desejo, eu quero convidá-lo a fechar os olhos e falar com Deus. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado, Senhor, por esse texto tão poderoso e profundo.
mas é um texto que nos leva a pedir perdão. Nesse momento, eu, representando anciãos, líderes de mordomia, tesoureiros, pastores, que o Senhor conhece pelo nome, estamos te pedindo perdão. Pedindo perdão porque em algum momento eu achei que o meu ministério eram as paredes da minha vida, eram o telhado e que ficariam firmes, mas eu sei por experiência própria que nos dias que eu não te busco, a construção desmorona. Então me perdoa pelos dias que comecei o dia sem o alicerce, pelos dias que deixei minha família sair de casa sem o alicerce. Me perdoa, Santo Deus, nos ajuda a cada dia a colocar o único alicerce seguro, que é Cristo. Nos perdoa, Santo Deus, por tudo que nós sabemos que devemos praticar e não praticamos. Nós somos tolos, Santo Deus, porque tudo que o Senhor nos pede é para o nosso bem. Então nos ajuda a vivermos aquilo que sabemos que devemos viver. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você.